Minha avó morreu há algumas semanas atrás com a avançada idade de 85 anos, falecendo pacificamente durante o sono. Ela viveu uma vida muito boa e eu tentei o meu melhor para que assim fosse. Deus sabe que ela fez o mesmo por mim. Quando morre um ente querido, especialmente aquele com quem você nasceu, o pequeno sistema solar da sua vida é completamente colocado fora de órbita. Não que minha vida fosse mil maravilhas sempre. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 2 anos e eu era um pouco jovem na época para absorver totalmente o impacto emocional de ser órfão. Quando a perspectiva de ser colocado no sistema de adoção foi levantada pelo advogado da família, a vovó me acolheu sem pensar 2 vezes. Sua casa era nossa casa. Foi onde construí minha infância. Honestamente, você nunca conheceria uma mulher mais caridosa do que minha avó. Desde o segundo em que entrei na vida dela, até sua morte e até depois, ela me proveu sem falta. Outra coisa interessante sobre a avó é o fato dela ser muda. Não estou falando de mutismo seletivo, estou falando de um silêncio total e constante. Conheço essa mulher há 32 anos de vida e, embora tenha me acostumado com ela em poucos meses, para alguns parece loucura nunca ter ouvido uma palavra dela. Claro, tínhamos nossas próprias formas de comunicação naquela época. Aprendi a linguagem de sinais muito rapidamente e ela sempre costumava escrever em um pequeno quadro negro para mim. Achei muito fofo na época. Recebi um telefonema de seu advogado alguns dias depois que ela faleceu, me dizendo que ela havia deixado todo o seu patrimônio para mim em seu testamento. Por mais que você conheça uma pessoa, esse tipo de coisa sempre te atinge profundamente. Tudo agora me pertencia. 1 ou 2 semanas se passaram, alguns papéis foram assinados e o dinheiro mudou de mãos. As engrenagens da burocracia giraram lentamente, como sempre, à medida que os pertences de minha avó passaram a ser meus e alguns pacientes ansiosos, que precisavam de órgãos, ficaram felizes por receber fígado, rins e pulmões notavelmente saudáveis de minha avó. Como eu disse, ela era do tipo generoso. A casa dela era uma antiga casa georgiana, 2 andares, 3 quartos e um jardim bem cuidado. Eu me senti como um adolescente que acaba de ganhar um pônei de Natal. O problema é que não sou um cara rico o suficiente para manter a casa dela em meu apartamento, e também não sou um idiota sem coração a ponto de vender imediatamente a casa da minha infância. Eu estava conversando com um grande amigo meu sobre isso durante alguns drinks, e foi ideia dele alugar o imóvel. Eu refletia sobre isso quando estava sóbrio, é claro, mas meu trabalho no escritório não estava indo a lugar nenhum. Então decidi que receber pessoas e alugar essa casa poderia ser uma mudança de ritmo bem-vinda. Foi quando as coisas começaram a piorar. Eu fui até a casa com todos os meus suprimentos na segunda-feira, meu carro cheio de tinta, ferramentas e sacos de lixo. Levei alguns minutos para reunir forças para entrar. Essa casa teve muita história para mim. Tempos bons, tempos ruins. Como eu disse, foi aqui que eu cresci. E a morte da vovó tinha feito com que todas as saudades tivessem um gosto amargo. Quanto mais rápido eu fizesse, menos doeria. É como arrancar um curativo. O lugar quase não mudou desde que me mudei aos 21 anos. Parecia uma foto, congelada no tempo, esperando pelo meu retorno. Fui metódico, indo de cômodo em cômodo, vendo cenas de minha infância, replay no teatro da mente, antes de começar a repintar e remodular tudo à minha vista. Deus, esqueci de como o lugar parecia antigo. O senso de estilo da vovó nunca realmente saiu dos anos 70. Uma vez que o primeiro andar estava vazio e eu arrastei todos os móveis para o gramado da frente, fiz uma pausa para o almoço e aproveitei para olhar melhor a casa. Os quartos do andar de cima eram exatamente como eu me lembrava. O quarto da vovó e a cama em que ela nunca mais dormiria
estavam arrumados como sempre. Meu quarto era o mesmo, coberto de pôsteres sujos do Nirvana. Quando saí da casa, disse a ela para transformar aquilo em uma biblioteca, onde ela pudesse ler seus livros, apenas algo que ela pudesse desfrutar. Acho que ela nunca chegou a fazer isso. Ou talvez esperasse que eu voltasse algum dia. Lágrimas brotaram de meus olhos quando vi que seu velho quadro negro estava na minha cama. Bem-vindo ao lar, escrito nele. O único cômodo que eu ainda não havia verificado era o sótão. Quando eu era criança, nunca tive permissão para subir lá. Vovó disse, ou melhor, escreveu, que era muito perigoso. Então eu ficava no andar de baixo sempre que ela ocasionalmente fazia sua peregrinação escada acima. Mas a vovó estava morta agora. Eu era um adulto. Achei que, se o sótão fosse grande o suficiente, eu poderia transformá-lo em um loft e hospedar outro inquilino. Com a lanterna na mão, subi as escadas até o sótão. As lâmpadas lá em cima estavam sem funcionar há muito tempo. Então minha única fonte de luz era o emitido pela lanterna. Nunca fui um homem supersticioso, mas algo no sótão me deixou inquieto. Naturalmente, a princípio, não vi nada além de sacolas velhas, caixas e malas. Meus olhos estavam voltados para a possibilidade de fazer dinheiro ali, e as chances de conseguir instalar um quarto ali pareciam promissoras. Então, uma coisa foi capturada pelo feixe de luz da minha lanterna e senti meu coração pular uma batida. Tinha o formato de uma perna, a perna de um bebê, como se tivesse sido arrancada. Corri para olhar mais perto e senti o maior alívio da minha vida quando percebi que era de plástico. Pouco depois, uma segunda onda de arrepios se instalou. O que uma perna de bebê de plástico estava fazendo no sótão da minha avó? Eu a peguei e olhei melhor a área com minha lanterna, até que vi algo familiar no canto. Isso não tornou as coisas menos estranhas, no entanto. Eram bonecas, centenas de malditas bonecas, grande, pequena, velha, nova, cara, barata, de bonecas de porcelana a bonecas Barbie. Todos os vários tamanhos, formas, materiais e cores. Quase deixei cair a lanterna quando vi todos os seus olhos mortos olhando para mim. Elas estavam em uma grande pilha, como uma espécie de santuário. Quando o meu batimento cardíaco normalizou novamente, dei alguns passos mais perto, deixando minha lanterna cortar a escuridão. Então a minha avó vinha colecionando bonecas todos esses anos e nunca quis que eu as visse? Não foi uma má escolha, na verdade. Elas me deixavam desconfortável. Deus sabe o que eu teria pensado delas 20 anos mais novo. Embora eu tenha certeza de que as bonecas tinham muito valor sentimental para minha avó, elas com certeza não tinham nenhum para mim. E nenhum inquilino gostaria de ficar em uma casa que parecia um santuário de algum assassino em série demente. Eu tive que me livrar delas. Peguei alguns dos sacos de lixo do meu carro e comecei a empacotar algumas, começando pelas menores. O jeito que a vovó empilhou nem deixou todas visíveis. Eram bonecas em cima de bonecas, cada uma tão horrível quanto a anterior. Todas, exceto uma. Eu a encontrei espreitando debaixo das outras, seu rosto enterrado nas costas de uma outra boneca de pano surrada. Era como se ela não quisesse ser vista, ou que minha avó não quisesse que eu a encontrasse. Ela era maior do que o resto, mais ou menos do tamanho de uma criança de 4 anos, mas com proporções ligeiramente fora do normal. Seu rostinho contraído era moldado em borracha e plástico, e seu cabelo comprido e preto parecia um tubo de fibra óptica. É uma daquelas coisas difíceis de explicar em palavras, mas algo nela me deixava desconfortável. Talvez fossem aqueles olhos azuis vazios ou o vestidinho de seda que me lembrou daquelas fotos post-mortem que tiravam de pessoas depois da morte na época da era vitoriana. Tudo parecia estranho e errado. Estendi a mão para tocá-la.
a lanterna presa entre meus dentes. Parecia que eu estava tentando agarrar uma tarântula viva. Ela era muito mais pesada do que eu esperava. O brilho da lanterna revelou todos os pequenos arranhões e imperfeições do plástico, fazendo-a parecer ainda mais feia. Outra coisa que notei quando a luz estava brilhando diretamente em seu rosto foi que, enquanto sua boca estava fechada, a borracha em seus lábios minúsculos e vivos não estava. Havia algo preto entre eles. Nunca me senti tão enjoado em toda a minha vida como quando aqueles pequenos lábios se contraíram, como se algo estivesse se movendo atrás de seu rosto morto. Meus pensamentos iniciais foram de que aquilo era uma boneca, daquelas projetadas para mamar em garrafinhas quando você as coloca na boca e tal, mas essa parecia muito velha para esse tipo de tecnologia. Então, curioso, coloquei o polegar no queixo da boneca e abri delicadamente sua boca. Algo se mexia. A boneca tinha uma língua humana. Não apenas um pedaço cortado de carne apodrecendo ali, mas uma língua que se movia, se contorcia e salivava. Ela saiu dos lábios, contorcendo-se antes de lamber meu polegar. Estava quente, úmido e cheirava a cigarro. Gritei, jogando a lanterna no chão e a boneca na parede. Fugi pela escuridão, derrubando caixas e saltando sobre as malas antes de cair as escadas em pânico. Devo ter passado pelo segundo andar mais rápido do que qualquer ser humano vivo e saltado pela porta na frente da casa sem nunca olhar para trás. A porta da frente estava aberta e o gramado ainda estava coberto de móveis, mas não me importei. Se viesse alguém aqui para roubar, poderiam pegar o que quisessem. Que se dane essa boneca, que se dane essa casa. Enfiei a chave na ignição e acelerei, correndo pela estrada 3 vezes acima do limite de velocidade. Deve parecer loucura agora, eu sei, mas a lógica era a coisa mais distante da minha mente. Não me senti seguro até estar em meu apartamento. Bati a porta atrás de mim, respirando ofegante. Presumi que aquilo talvez fosse algum efeito colateral do cheiro da tinta barata da casa, me fazendo ver coisas, me intoxicando, me deixando um pouco maluco. Estive sob tanto estresse ultimamente, dormi tão pouco, que não é de se admirar que estou imaginando coisas tão ridículas. O medo é exaustivo, custa um preço físico para você. Depois que as ondas de choque iniciais passaram, eu não conseguia pensar em nada além de dormir. Deus, estava tão cansado que mal conseguia ficar em pé. Momentos depois, desabei na cama, totalmente vestido. Dormi antes mesmo de perceber. O sono não foi um grande alívio, no entanto. Continuei sonhando com aquela boneca terrível, rastejando como uma aranha sobre o meu corpo paralisado, passando sua língua quente e fedorenta pelo meu rosto. Não importa o quanto eu tentasse, não havia como afastá-la da minha mente. Seus olhinhos azuis estavam marcados em meus pensamentos. Continua. Até a próxima. Obrigado.